Levamos cerca de 49 dias, de Waterford até chegar em Lyon. Pegamos 02 balsas e cavalgamos cerca de 1.522 quilômetros. Atravessamos a Bretanha através de Gales, passamos por Londres, Paris até a distante Lyon. Foi uma viagem onde metade dela só pensava em Brianna. Chorava por dentro. Minha vontade era de ter morrido. Confesso ter pensado em me matar várias vezes durante o caminho. Liam percebia a minha situação, dava tapas em meus ombros e dizia para seguirmos em frente. James por várias vezes nos mostrava os detalhes dos caminhos em que passávamos, nos contava dos combates que já havia tido, das dificuldades que enfrentou, enfim, também acabamos por fazer amizades com os demais cavaleiros. Quando chegamos em Lyon, eu contava apenas com 50% dos meus recursos financeiros, que se findaram no momento em que cheguei à Fortaleza dos Cavaleiros. Haviam várias condições para se ingressar na ordem, sendo que as principais eram de pobreza e celibato. Apesar de que o celibato não era algo que era devidamente fiscalizado, se é que me entende. Desde que você não constituísse família e nem fosse visto com as vestimentas da ordem, você poderia se divertir, desde que com discrição. Chegamos em uma tarde chuvosa. James nos apresentou ao corpo administrativo e aos abades e padres locais. Era uma sexta-feira. Nos 2 dias seguintes, nossa preocupação foi somente para nos instruírem de como as coisas funcionariam de agora em diante. O que realmente mudaria e muito as nossas vidas. Quem diria, eu que sempre quis ser um cavaleiro, ali estava. Paguei um preço caro para realizar meu sonho. Se eu não tivesse perdido minha esposa, duvido que estaria ali. Foi a primeira vez que questionei os desígnios de Deus. Liam me viu absolvido em pensamentos e me chamou para darmos uma volta e conhecer melhor o local que seria nosso lar nos próximos 6 meses. A propriedade deveria ter lá seus 5.000 metros quadrados. Era enorme. Dividia-se em 6 módulos. O primeiro, que ficava na entrada, havia um pequeno prédio independente, os quais serviam para questões legais e administrativas. Tinha 2 andares, saindo dali, havia um chafariz enorme, uma grama bem aparada e caminhos de pedras diversas que serviam de guia para outras bifurcações que surgiam. Cerca de 100 passos à frente, havia a igreja, que apesar de singela por fora, por dentro era belíssima. A riqueza dos vitrais que possuíam várias cores juntamente com as figuras que formavam, eram de uma beleza hipnótica. Os bancos, muito bem envernizados, formavam uma espécie de letra C, em várias linhas, até chegar ao púlpito de onde haviam as missas. No centro, uma imagem do Cristo pregado na cruz, com uma enorme faixa em latim, abaixo dos seus pés, que mais tarde fiquei sabendo se tratar de uma frase motivacional à qual não dei muita atenção. Saímos da igreja e mais uns 200 passos, vimos uma construção de 3 andares. Em cada andar, haviam cerca de 10 salas distintas. Cada sala servia para determinada função. Seja para alojamento, seja para guardar armas, seja para guardar mantimentos. Elas cercavam um enorme pátio. Esse pátio deveria ter cerca de 500 metros quadrados, onde treinavam combate e instruções de batalha. Saindo do que seria esse terceiro módulo, seguindo em frente, havia um enorme barracão que servia de cozinha e refeitório, sendo este o 4º módulo. No 5º módulo, havia a parte rural da fortaleza, onde os animais que serviriam para nos alimentar, ficavam. Haviam porcos, galinhas, patos, uma horta e um pomar. Havia também uma enorme construção que servia como estábulo para os cavalos. Os banheiros estavam anexos a esta mesma área, devido à posição da água e proximidade, já que usava-se muita água com a horta e os animais. Por último, o 6º módulo era uma espécie de arquibancada com uma enorme pista em linha reta e mais à frente, alguns obstáculos de equitação. Dava-se a entender que naquele local ocorriam treinos de cavalaria e justas. Haviam nesta parte, estandes de arco e flechas. Toda a fortaleza era protegida por muros de mais de 10 metros de altura, contando com 4 torres.
Em cada uma das torres haviam vigias que trocavam de guarda a cada 3 horas. Nas torres haviam pequenos sinos, uma estrutura metálica para tochas e cada vigia possuía arcos e flechas, além de clarim improvisadas dom chifres de bois ou carneiros. Nosso alojamento possuía cerca de 10 beliches, onde apenas estavam os novatos. Eram estes espanhóis, ingleses, galeses, escoceses e graças a Deus nenhum francês. Deus sabe o quanto eram metidos e arrogantes, além de às vezes duvidarmos da qualidade de sua higiene pessoal. Enquanto os ingleses disputavam quem tinha mais mau hálito, os franceses às vezes cheiravam a animais mortos. Mosquitos e moscas batalhavam para ver quem nos enfureceria mais, seja de dia ou principalmente à noite. Os 2 dias que se seguiram, apenas serviram para nos informar que o dia começava às 4 horas da manhã. Tomávamos um banho frio que nos gelava a alma, depois íamos tomar o que seria um projeto de desjejum. Comíamos um pedaço de pão, que podíamos ou não molhar em um prato raso de ensopado de batata. Tínhamos até às 5 horas para nos apresentarmos vestidos com nosso uniforme para a missa. Após isto, às 6 da manhã começaríamos com o treinamento propriamente dito. Das 6 às 9 horas, tínhamos aulas sobre estratégia militar, das 9 às 11 horas, equitação. Almoçávamos às 12 horas. A comida era composta de carnes, legumes e pão. Voltávamos às atividades às 14 horas, que se revezavam em alternância de dias. Sendo que um dia tínhamos espada e lança, outro dia tínhamos arco e flecha e combates montados. Isso durava até às 17 horas, logo depois, tínhamos combate corpo a corpo, com ou sem armadura. Às 19 horas estávamos liberados. Alguns iam para os alojamentos, outros iam para as tavernas que também abrigavam donzelas para satisfazer certos desejos carnais de quem pudesse pagar. Geralmente alguns nobres vindos de famílias abastadas. Eu e Lia não tínhamos nada. Havia um pequeno soldo que talvez receberíamos ao final da primeira semana, mas que mal dava para pagar uma dose de um bom uísque, que dirá uma hora de diversão entre as pernas de uma mulher. Haviam outras formas de conseguir dinheiro. Isso os nossos colegas que já tinham um certo tempo, já faziam. Alguns recebiam presentes de alguns clérigos por favores desonrosos em seus quartos à noite. Para os sem recurso que queriam se divertir, haviam damas pela fortaleza que trabalhavam na limpeza e cozinha, estas às vezes cediam gratuitamente seus corpos aos aspirantes dependendo das palavras que lhes eram sussurradas aos ouvidos. O problema é que às vezes as meninas engravidavam e logo eram demitidas, ficando elas à sua própria sorte, o que aumentava o plantel das prostitutas. Era um mundo onde o sagrado e o profano conviviam lado a lado. O que algumas vezes me levava a me questionar o quanto ser cavaleiro era uma ilusão. Mas já tinha disposto todos os meus recursos e não havia como voltar atrás. James, quem diria, era um instrutor de lutas com espada. E diga-se de passagem, era o melhor espadachim que eu já havia visto manejar uma espada. Ele era um ambidestro na arte da espada, lutava bem com as 2 mãos e até mesmo com 2 espadas ao mesmo tempo. Nos ensinava a lutar utilizando toda a espada, do cabo até a ponta da lâmina. Quando lutava, a espada parecia uma extensão do seu corpo. Nossos treinos eram com espadas de madeira, e assim seriam por um bom tempo. Tive de reaprender a manusear do zero uma espada. A forma como eu a usava antes de vir para cá, só me faria ser morto pelo primeiro mouro que encontrasse. Ele possuía cimitarras, pegas de cadáveres de mouros que ele mesmo havia mandado para o além, ele nos ensinava a lutar com elas também, para casos em que, em falta das nossas, pudéssemos usar as armas do inimigo. E tínhamos que saber nos defender delas também. Eu me tornei um dos seus melhores alunos. Em termos de combate no solo, posso dizer que era muito bom. Em relação a lutas de montaria, às vezes me espatifava no chão, mas nada que me desqualificasse. No arco e em flecha, realmente aquilo não era para mim. Já Liam se destacava nisso, se tornando um dos melhores. Já na luta corpo a corpo, eu havia melhorado muito.
Liam conseguia surpreender bastante. Já o chamavam de muralha irlandesa. Havia em nosso alojamento um espanhol muito tagarela e mulherengo. Estava ali obrigado. O pai lhe havia dado duas opções, ou ser sacerdote ou lutar nas cruzadas, o que ele aceitou a segunda opção. Eu e Liam fizemos amizade fácil com ele, aprendemos seu idioma e ele aprendeu o nosso, às vezes falávamos as duas línguas em uma mesma frase. Seu nome era Juan Pablo de Aragão, e era bem abastado, tanto que ele recebia dos pais uma pomposa mesada, que gastava conosco, pagando mulheres e bebidas para nós. Ele sempre estava de bem com a vida. Era um conquistador incansável, quase foi expulso uma vez quando pegaram ele com uma noviça nos estábulos. Era um bom combatente, mas gostava de usar armas pequenas, tais como adagas, punhais, facas, que treinava usando os alvos destinados ao arco e flecha. Ele nos dizia que era estúpido esperarmos os inimigos chegarem próximos o bastante e preferia que fossem liquidados à distância. Ele era um expert em combates com lanças e justas. Óbvio que nesses 6 meses, fizemos alguns inimigos internos, haviam rixas entre os alojamentos, em particular, com os franceses do alojamento 5. Eram arrogantes, metidos, frescos e por Deus do céu, mal cheirosos. Usavam águas de colônia para disfarçar, mas isso tornava ainda pior. Entendam, geralmente um irlandês geralmente terá problemas com um inglês. Mas naquele caso, era com aqueles franceses. Semanalmente brigávamos com eles nos treinos, nas tavernas, enfim. Em qualquer lugar que estivéssemos. Os instrutores às vezes nos puniam e às vezes faziam vista grossa. O líder desses era Bastien. Minha rusga com ele se dava desde os combates. Os mesmos diziam que irlandeses eram piores que os mouros e que as mulheres espanholas eram prostitutas em Paris. Nós sempre nos provocávamos, eu particularmente, gostava de dizer que o mesmo devia ter nascido em um chiqueiro de tão fedido. Ele dizia que minha mãe era uma meretriz. Um dia, fomos longe demais. Em uma simulação de lutas de espada, me distraí um pouco e fiquei sem a minha espada. A mesma foi lançada em uma manobra dele de minhas mãos. Quando isso ocorria, normalmente James dava o combate por encerrado, o que ele iria fazer, mas foi quando Bastien disse tudo o que jamais deveria dizer a mim. Não é à toa que não conseguiu salvar sua mulher, de certo estava bêbado na hora da luta, pois estes irlandeses só servem para se embriagar. Se sua mulher estivesse comigo, além de viva, ainda estaria feliz com um homem de verdade em sua cama. Foi tudo muito rápido. Eu fui tomado por uma força e um ódio, que Liam depois me disse que fiquei parecendo possuído por um demônio. Eu avancei gritando sobre Bastien. Desviei da sua espada no que pude, a mesma contudo ainda acabou cortando minha testa. Um corte similar a quando conheci Brianna. Rolei no chão contra Bastien que estava assustado. James dava ordens para que interrompessem aquilo. Mas nesse ínterim enquanto Liam e Juan iam me agarrar para me separar, eu socava o rosto de Bastien sem piedade e com todas as forças. Eu deixei Bastien bem machucado. Teve de ser levado à enfermaria. Bastien jurou que se vingaria. E eu fiquei preso na clausura por 2 dias sem receber água ou comida. E essa rusga teria consequências profundas no futuro. Desde minha chegada, 6 meses se passaram. Dos mais de 500 jovens que haviam ingressado, apenas 2/3 haviam permanecido. Em 14 de agosto de 1189, eu, Liam e Juan nos tornávamos oficialmente membros da Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão, que a humanidade viria a conhecer como os Cavaleiros Templários. Nossa primeira missão, lida no auditório da igreja, era que o Santo Papa Gregório VIII convocava as forças para retomarmos Jerusalém das tropas de Saladino. Seria uma viagem de mais de 120 dias, onde cruzaríamos toda a Europa. O grande problema que desencadeou o destino meu e de meus amigos foi justamente quando adentramos o território que hoje chamamos de Turquia. Antes de narrar os fatos, se faz necessária uma breve explicação. Em maio de 1187, quase 2 anos antes de eu me tornar um cavaleiro,
Um francês idiota de nome Chatillon atacou indevidamente uma caravana na qual estava a irmã de Saladino, matando-a. O que fez com que Saladino movesse suas tropas para Jerusalém e esmagasse Guide Lusignan, tornando Jerusalém território islâmico. Estávamos em Aksaray, território turco. Faltavam ainda mais de 1000 quilômetros até chegarmos em Jerusalém. Em dias, seriam ainda 30 dias de montaria. Montamos acampamento em posto avançado da ordem. O clima era tenso. Estávamos em território islâmico. Fomos avisados de que havia ameaça de batedores atacando cruzados à noite. Ficamos de guarda. Nos revezávamos de 2 em 2 horas. O silêncio era abissal, que foi quebrado com uma chuva de flechas de fogo nos atingindo no meio da madrugada e cavalos pisoteando acampamentos. Os mouros chegavam e com eles o inferno. Tivemos de entrar em guarda às pressas. Deveríamos estar em uns 120, mas a cavalaria moura estava em mais de 200. Nunca vi um massacre como este. O que ocorreu na minha vila 6 meses atrás era brincadeira de criança. Nunca em minha vida me imaginei participando de tamanha carnificina. Matei mais de 20 homens naquela madrugada. A cada homem, imaginava estar matando os desgraçados que mataram Brianna. Entrei em um tipo de surto psicótico. Tudo que havia em minha frente que se movia, eu matava. Usei minha espada, usei cimitarras inimigas. Fui salvo várias vezes por Juan e seus punhais e pelas flechas de Liam. Contudo, não vi quando um cavaleiro mouro me atropelou com seu cavalo. Caí ao chão. O mouro desceu do cavalo com o mesmo ódio que eu havia dele. Rolamos no chão. Estávamos ambos desarmados e começamos a lutar no corpo a corpo. Foi quando eu senti algo transpassando minhas costas, meu pulmão direito e unindo eu e o mouro em um abraço mortal. Na queda, olhei para os lados e percebi que aquele que havia me matado era ninguém menos que Bastien. Nos poucos segundos de consciência, vi Juan desferir 2 punhais contra a cabeça de Bastien, o que fez com que nossa força que outrora era contra os mouros, se tornasse de irmão contra irmão. Isso bastou para que todos os cavaleiros fossem esmagados. Ninguém de nós sobreviveu àquela batalha. Não houve Jerusalém para nós. Não houve honra. Só houve a morte. Enquanto eu soluçava e vomitava sangue, era pisoteado por homens e cavalos. Não sei ao certo se a causa da minha morte foi a lança ou as fraturas de quando estava ao chão. Me senti um nada. Me senti pequeno. E chorei pela última vez.